Matias aí. Pastor Matias, você pode orar por nós, por favor? Você pode abrir com oração, por favor? Obrigado. Amém, meu pastor. Amém. Pai maravilhoso, que alegria estarmos juntos aqui, compartilhando, Senhor, junto com o nosso pastor, Senhor, princípios tão importantes. Senhor, nós te agradecemos, desejar, Senhor, por esse tempo que tenho certeza, vai ser de grande edificação para cada um de nós, Senhor, por cada líder de Life Group, para cada auxiliar, para cada irmão que está querendo crescer na sua liderança. Senhor, declaramos que o nosso coração está aberto, que ele é boa terra e que toda semente plantada no nosso coração, ele vai produzir muito fruto permanente para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, 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 amém. Obrigado, querido pastor Matias. E, mais uma vez, sejam bem-vindos todos vocês para o Tadel. Nós sentimos super honrados podermos ministrar a palavra de Deus para vocês. E 2 semanas atrás, eu dei uma palavra que eu intitulei Segredos do Discipulado para um Discipulado Profundo. Perdão, Segredos do Discípulo para um Discipulado Profundo. Por quê? Porque, veja bem, o Life Group tem 5 funções principais, né? As 5 funções mais importantes do líder de Life Group, do líder de Life Group. Quais são as 5 funções principais do líder de Life Group? Primeiro, é orar pelo Life Group. Segundo, é ele realmente pastorear, garantir um pastoreio eficaz para todos os membros do Life Group. Terceiro, discipular profundamente 1, 2 ou 3 líderes em treinamento, auxiliares. E quarto, ele deve realmente garantir um acompanhamento inicial, ou feito por ele ou feito por um dos auxiliares, um dos discipuladores dentro do Life Group, para todos os novos convertidos, garantir aquele acompanhamento inicial para todos os novos convertidos. E o quinto é, lá no futuro, se Deus quiser, queremos garantir sim um discipulador pessoal para cada membro daquele Life Group. Muito bem. Agora, alguns desses pontos, algumas dessas funções, a gente nem fala para os membros do Life Group. Por quê? Porque o que nós queremos enfatizar para os membros é que nós vamos cuidar bem mesmo, pastorear bem, nós vamos discipulá-los, sim, através de um pastoreio eficaz. Porém, você, líder de Life Group, vai querer escolher, né, alguns, né, 1, 2 ou 3, às vezes até mais, mas normalmente é 1, 2 ou 3 líderes em treinamento, auxiliares, para você começar a investir e discipular profundamente, tá? Só estou recordando o que eu compartilhei domingo retrasado, tá certo? Então, você vai querer discipular profundamente essas pessoas. Agora, um dia eu quero falar muito para você, líder de Life Group, e para você que é discipulador, mais segredos de como discipular esses futuros líderes. Isso é muito importante. Mas agora eu quero falar com você, seja você líder de Life Group ou não, quais são algumas atitudes que você, como discípulo, deve ter em relação ao discipulado. Em outras palavras, eu estou continuando a palavra que eu comecei, essa é a parte 2, tá? Segredos do discípulo para um discipulado profundo. Como ter esse discipulado profundo? Veja bem, eu quero enfatizar alguns segredos do discípulo. Tá entendendo? Então, eu estou aprofundando naquele número 3, que é discipular profundamente 1, 2 ou 3 auxiliares fiéis. Só que nessa palavra estamos compartilhando mais especificamente pela ótica do discípulo. E isso aplica para todos nós, pois todos estamos sendo discipulados por alguém, né? Você está sendo discipulado por alguém, se você já é líder de Life Group ou se você é um líder em treinamento.
E se você ainda não está sendo discipulado por alguém, certamente você será discipulado por alguém. E você já poderá encarar o seu líder de life group como um discipulador seu, para você colocar em prática esses princípios, tá? Agora, eu dei, na ocasião, domingo retrasado, 4 palavras-chave que, na minha opinião, são muito importantes para o discípulo realmente fazer a parte dele para cooperar para que haja um discipulado profundo na vida dele, tá? Uma é fidelidade. Eu quero aprofundar muito mais nessa primeira palavra no futuro, em algum outro Tadel. A segunda palavra é santidade. Essa eu vou aprofundar mais hoje, tá? A terceira é transparência. Essa também eu vou aprofundar mais hoje. E a quarta palavra que eu dei foi fruto. Mas eu até quero acrescentar uma quinta palavra que eu vou colocar entre a terceira entre transparência e fruto, eu quero colocar outra palavra que é família, tá? Então vamos ver esses 5 segredos aí que resumem em uma só palavra: fidelidade, santidade, transparência, família e fruto, tá? Se você, discípulo, estiver colocando em prática esses 5 princípios aí, você está cooperando maravilhosamente para que você possa receber um discipulado profundo na sua vida, tá certo? Agora, hoje eu vou trabalhar mais em cima dessas 2 palavras: santidade e transparência. Santidade e transparência. E claro que isso tem muito a ver com todos nós, porque todos nós queremos crescer em santidade e crescer em transparência. Tem uma história que eu conto muito e, a partir desse momento, eu vou estar dando muitas coisas que eu tenho compartilhado muito através dos anos acerca do discipulado, mas eu reconheço que tem muita gente nova na Past Church em São Paulo que talvez nunca ouviu todas as palavras que eu compartilho nas conferências por aí sobre discipulado. Então, e mesmo que você já ouviu, eu sei que vai ser bom para você ouvir de novo essas verdades, porque a repetição é o segredo do aprendizado, tá certo? Então, tem uma história que eu conto muito, sobre um homem que realmente estava vestido como se fosse um homem muito, muito rico, e ele realmente era muito rico. E ele estava entrando, dizem que é uma história verdadeira, né? Que estava entrando no consultório de um psicólogo super famoso lá na França, em Paris. E lá ele começou a abrir o coração. Ele falou: eu sou muito, muito rico, eu sou muito, muito famoso. Eu tenho tudo que as pessoas normalmente por aí estão desejando e procurando, mas eu não sou feliz, eu não tenho alegria. Agora, eu e você sabemos que o que o homem precisava era de Jesus. Mas nem ele, nem o psicólogo tinham Jesus. E o psicólogo olhou para ele, e o psicólogo pensou: o que é que eu posso falar para esse homem que é diferente? Com certeza ele já foi para outros psicólogos. Se eu quiser manter esse freguês, eu vou ter que falar alguma coisa diferente, fora da caixa. Então ele falou assim: sabe o que você precisa? Você precisa ir para o circo. Ele falou: ir para o circo? Por que, doutor, que o senhor disse que eu devo ir para o circo? Ele falou: porque é o seguinte, lá no circo, você vai relaxar, você vai rir muito, e a poeira emocional dentro de você vai assentar. E essa poeira emocional assentando, você vai poder mais claramente se autoanalisar para ver o que é que está faltando, entendeu? Então é importante você rir, relaxar. Vai para o circo. Olha, nesse momento, aqui em Paris, tem um circo super famoso, um dos circos mais famosos do mundo inteiro, está aqui em Paris nesse momento. E é muito divertido lá. Eu mesmo fui outro dia. O que eu mais gostei lá foi um palhaço. Rapaz, esse palhaço é engraçado demais. Demais, demais, demais. Eu ri tanto. Mudou a minha vida, me ajudou demais. Vai lá que você vai gostar desse palhaço. Você vai ver como vai te ajudar demais. Ele olhou para o psicólogo e ele falou: doutor, o senhor não está entendendo meu problema. Ele falou: por que você diz isso? Ele falou: porque eu sou esse palhaço. Eu sou esse palhaço.
Eu faço milhares e milhares de pessoas todas as noites rirem, e muitos dizem que eu ajudo muito eles, assim como o senhor acabou de dizer. Mas eu sei que eu não estou mudando a vida de ninguém de verdade, porque minha própria vida não é mudada. Agora, por que eu conto essa história para vocês? Porque receio eu que muitos de nós, pastores e líderes no mundo cristão, somos como aquele palhaço. A gente faz, né, sabe dirigir um bom culto, sabe pregar bonito, sabe falar palavras de amor, de carinho, mas a gente não realmente, muitas vezes, nós mesmos não estamos bem. Nós estamos usando máscaras. Nós mesmos não estamos bem. Quantos líderes cristãos estão derrotados, estão com problemas no casamento, né? Discutindo toda hora, brigando em casa. Quantos pastores e líderes de life group, talvez, espero que não aqui em São Paulo, mas talvez, né, ainda estão tendo problemas com pornografia, com pecados, enfim, pessoas que não têm poder, controle sobre seus pensamentos, sobre suas palavras, né? Falam besteira, perde controle em casa, né? A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, que o santo continue a santificar-se. Olha só, que o santo continue a santificar-se. Porque essa exacerbada falta de santidade, muitas vezes, no meio do povo cristão e até no meio dos líderes cristãos. Sabe por quê? Essa falta de santidade, uma das grandes razões, eu creio, que é a falta do discipulado. Jesus nunca disse, ide fazei convertidos. Jesus disse, ide fazei discípulos. Discípulos. É a santificação que vai gerar frutificação. Quando a pessoa está andando em santidade, realmente a fé daquela pessoa vai fluir com muita mais eficácia para ela poder gerar muitos frutos para a glória do Senhor Jesus. Jesus disse, ide fazei discípulos de todas as nações. Infelizmente, a igreja, em geral, só tem feito convertido e não tem discipulado profundamente as pessoas. E por isso, tantos desviados, tantas pessoas que não estão sendo discipuladas, que não estão sendo realmente tratadas profundamente na sua vida espiritual. Agora, eu acredito demais na necessidade de transparência no discipulado. Deixa eu contar uma outra história aqui para vocês. Um homem que estava tendo, assim, chegou em casa e a esposa e os filhos já estavam dormindo, e ele foi lá para a sala relaxar um pouco, falou, vou assistir um pouco de televisão. Ele estava com plano de ver algum jornal, alguma coisa assim, quando, de repente, ele viu um canal com um filme assim, muito cheio de cenas picantes, um filme cheio de imoralidade. E ele assistiu aquilo. Só que esse homem era cristão. Então, ele arrependeu profundamente e pediu muito perdão a Deus. E desligou a televisão, pediu perdão a Deus. Se ele pediu perdão a Deus de todo o coração, Deus o perdoa? Sim, Deus o perdoa. Ele aplicou fé no sangue de Jesus, ele é coberto pelo sangue de Jesus. Os pecados dele são perdoados pela fé no sangue de Jesus. Muito bem. Só que passou mais uns 2 meses, ele faz a mesma coisa de novo. Dessa vez ele sente pior ainda, porque ele fala, meu Deus, caí de novo. Só que ele pede perdão de novo. Deus, se ele arrependeu de verdade, de coração, Deus perdoa na segunda vez? É claro que Deus perdoa a segunda vez, e Deus o perdoou, ele está perdoado, amém? Mas vamos supor que dentro de poucos anos isso acontece muitas vezes, centenas de vezes, 1000 vezes. 1000 vezes. E toda vez ele chora, ele arrepende e pede perdão a Deus.
Deus o perdoa? Sim, pastor Ive, Deus o perdoa. Deus o perdoa 1000 vezes? Deus o perdoa 1000 vezes, sim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer só perdoar. Deus quer ajudar ele a sair dessa lama. Deus quer ajudar ele a ser um cristão vitorioso. Deixa de ser um cristão derrotado, fracassado. A Bíblia fala que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Entendeu? Então, ele nunca vai romper como Deus queria que ele rompesse na vida. Por quê? Porque ele não está conseguindo vencer pecados. Então, isso aplica não só para um homem que está vendo pornografia, mas uma mulher que, às vezes, não controla a ira, se descontrola em casa, ou talvez fala demais, fofoca, enfim, eu não sei qual é aquele pecado, mas todo ser humano tem um ou mais pecados que muitas vezes não consegue vencer. E aí, como conseguir essa vitória? Como conseguir essa vitória? Sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer só perdoar você. Deus quer te curar do problema. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala que se confessarmos nossos pecados a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Então, você nunca confessa seu pecado para um padre, para um pastor, para um discipulador, para ser perdoado. Não. Perdão. Isso mesmo. Isso mesmo. Você nunca confessa para um homem para ser perdoado. Você confessa para Deus para ser perdoado os seus pecados. Mas você sabia que nenhum lugar na Bíblia fala que você confessa seus pecados para Deus para ser curado? Nenhum lugar na Bíblia fala que você deve confessar seus pecados para um homem para ser perdoado. Para ser perdoado, você deve confessar seus pecados para Deus, e somente para Deus. Mas para ser curado, você sabia que nenhum lugar na Bíblia fala que você confessa para Deus para ser curado dos seus pecados? Para ser liberto? Não, a Bíblia fala o contrário. Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. Para ser descurados. Então, para ser perdoado, eu confesso o meu pecado para Deus. Mas para ser curado, eu confesso meu pecado para outro irmão. E o contexto lá são os presbíteros da igreja, ou seja, pessoas que dão cobertura espiritual na sua vida. Então, você vai se abrir com alguém que é líder espiritual, ou é o seu líder de life group, ou é o seu discipulador, mas alguém que dá cobertura espiritual na sua vida. Você vai se abrir sobre aquele pecado. Ele vai orar sobre você e você será curado. Você será liberto daquele pecado. E não é só confessar uma vez e receber uma oração. Não, isso é uma contínua coisa, uma prestação de conta, onde você fica se abrindo, a pessoa fica orando até você receber a cura completa em todas as áreas na sua vida. Isso aconteceu comigo. Eu era jovem, solteiro, não era casado ainda, mas eu não conseguia vencer certos pecados. Eu não conseguia vencer masturbação, não conseguia vencer pornografia, não conseguia vencer certos pecados. Mas depois que eu me abri com o meu discipulador na época, que hoje é o pastor Lucas, que hoje é o meu discipulador, é o pastor Paulo Jeff, mas na época era o pastor Lucas, porque o pastor Lucas está na glória hoje. Mas era com o pastor Lucas. E eu me abri com ele. E ele orava comigo. E eu me abria com ele. Isso foi, olha, muito tempo. Mas na medida que eu fiquei me abrindo, fiquei sendo transparente com o pastor Lucas, e ele orando pela minha vida, e eu cultivando intimidade com Deus também. O pecado caiu por terra. E ainda como solteiro, eu venci todos esses pecados, para a glória de Jesus, e continuei andando em vitória sobre esses pecados, e até hoje continuo andando em vitória. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Até hoje. Mas até hoje, eu continuo tendo um discipulador. Até hoje,
eu continuo sendo transparente. Eu aprendi a ser transparente até sobre tentações. Até sobre tentações. Você fala, mas pastor Eibe, não é pecado ser tentado. É verdade, não é pecado ser tentado. Mas eu aprendi que se eu for transparente sobre a tentação, eu não vou precisar de confessar o pecado, porque eu já vou andar em vitória antes de pecar. Aleluia. Entendeu? Então, até quando o diabo joga uma tentação, vai se abrir com o seu discipulador. Peça oração para ele. Vai andando em vitória. E por isso que eu estou andando em vitória tantos anos agora. Tantos anos. Mas por quê? Porque eu continuo sendo transparente até hoje com o meu discipulador. Com o meu discipulador. Uma vez eu estava falando sobre isso para um grupo muito grande de pastores, né? Eu creio que era até uma manhã, e tinham muitos pastores lá, e muitos líderes. E eu contei essa história que eu inventei. Eu inventei essa história do homem que chega em casa tarde, a esposa e as crianças estão dormindo e tal, foi assistir televisão. Eu contei essa história que eu havia inventado, né? Quando a reunião terminou, um pastor chegou para mim e falou assim, pastor Eibe, parece até que o senhor, Deus te revelou. Porque ontem à noite aconteceu exatamente o que você está dizendo. Minha esposa e as crianças estavam dormindo. Cheguei em casa, fui relaxar um pouco, fui assistir o jornal e entrou um filme pornográfico e eu vi coisas que eu não deveria ver. Eu olhei para ele e falei, pastor fulano, eu já conheci ele antes, né? Eu falei, eu sempre te admirei e te respeitei muito. Mas agora eu te admiro e te respeito muito mais. Porque você está tendo a coragem de se abrir e receber ajuda. E eu pude orar com ele, eu pude também achar um casal de pastores para discipular ele e a esposa dele. E olha o que aconteceu na vida pessoal dele, na família dele e no ministério. Realmente cresceu e explodiu poderosamente. Na vida pessoal, na família e no ministério. Para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Então, queridos, vale a pena. Eu lhe pergunto, você está sendo transparente completamente com seu discipulador? Você está recebendo oração? Isso é um hábito contínuo. Não é só se abrir uma vez e receber oração, é continuar sendo transparente, entendeu? E continuar recebendo oração. Ninguém é uma ilha. Nós precisamos um do outro. Eu sempre dou o exemplo, se eu cortar meu braço e jogar meu braço lá no canto do quarto, meu braço vai apodrecer. Você também só está ligado com a cabeça, que é Jesus, através de outros membros do corpo. Então, é através desses membros que flui a vida de Deus. A Bíblia fala que o corpo de Cristo é pelas juntas e medulas, de todas as juntas ligadas, e que a vida de Deus vai fluir na sua vida. Quando você for transparente, quando você se abrir, quando você receber oração, a sua vida começa a mudar. A sua vida começa a mudar. Sabe, eu ainda tenho alguns minutinhos, então deixa eu continuar. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, fala assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Outra tradução fala, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas que os confessa e deixa alcançará misericórdia. Alguém poderia falar, mas pastor Eibe está falando sobre não encobrir os pecados diante de Deus. Não, não está falando sobre isso. Porque diante de Deus é impossível você encobrir seus pecados. Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Não é impossível você encobrir seus pecados diante de Deus. Então, quando ele fala quem encobre os seus pecados jamais prosperará, é quando você encobre seus pecados diante das pessoas que devem saber. Isso começa com sua liderança espiritual.
Se você é solteiro, com seus pais. Se você é casado, com o seu cônjuge também. Mas tudo começa com você se abrindo, como diz a Bíblia, para os presbíteros. A Bíblia fala, chama os presbíteros, e esses façam a oração. Ele fala, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Isso não é só cura física, é cura emocional, cura de qualquer problema também, de qualquer hábito mal, de qualquer pecado, libertação. Sabe, muitas pessoas são como a Marta. Quando Jesus chegou lá, diante do túmulo de Lázaro, e Jesus falou assim, tirai a pedra. E a Marta disse, não tira a pedra. Não tira a pedra. Mas por que, Marta? Porque já faz 4 dias que o Lázaro está morto e vai cheirar muito mal. Sabe, muitas vezes, aquela área na sua vida que está te impedindo de alcançar o melhor de Deus, de alcançar a prosperidade total na sua vida, no seu ministério. Aquela área é o seu Lázaro morto. E tem uma pedra que está encobrindo aquela área. É a máscara. É a pedra que encobre. E Jesus está dizendo, tira a pedra, se abra com alguém, seja transparente. E nós somos como Marta. Não tira a pedra, porque vai cheirar mal, todo mundo vai ver o tanto que eu não estou bem. E olha que Jesus disse para Marta, Marta, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Em outras palavras, Marta, é verdade, quando tirar a pedra, todo mundo vai sentir o mau cheiro. Mas daqui a poucos minutos, ninguém mais vai lembrar do mau cheiro, porque o seu irmão Lázaro vai ressuscitar. Então, sabe, claro que quando eu me abro com o meu discipulador, ele não fala nem para a esposa dele. É totalmente confidencial. É totalmente entre eu, ele e Deus. Quando você se abrir com seu discipulador, também é totalmente confidencial. Isso é um dos grandes princípios de um bom discipulador. É que ele é um confidente de confiança. É totalmente confidencial. Ele não fala para ninguém, aquilo que você se abriu com ele. A não ser que ele pegue a sua permissão primeiro. Mas ainda é vergonhoso. Eu sei que é vergonhoso. Cheira mal. A gente não quer tirar a pedra. Mas é interessante que Jesus não ofereceu tirar a pedra. Jesus não disse, eu vou tirar essa pedra aí. Pedro, Tiago, João, me ajuda a tirar essa pedra. Não, Jesus que deu a ordem. Pode pesquisar lá, está em João capítulo 11. Jesus que deu a ordem, falou assim, tira a pedra. Jesus não era um grande manda-chuva. Por que ele não ofereceu ajudar a tirar aquela pedra? Eu creio, porque ele estava nos ensinando um princípio profundamente espiritual lá. Sabe, só tem um que pode ressuscitar o seu Lázaro. O nome dele é Jesus. Mas só tem um que pode tirar a sua pedra. E o nome dele não é Jesus. Sabe qual é o nome dele? É o seu nome. Jesus não vai tirar a pedra para você. Você que tira a pedra. E aí ele ressuscita seu Lázaro. Ah, Jesus, ressuscita meu Lázaro, me dê vitória sobre esse pecado. Só se você tirar a pedra primeiro. Se você tirar a pedra do orgulho, a pedra de vergonha, tira aquela pedra. Aí ele vai poder ressuscitar o seu Lázaro. Amém? Eu quero orar por você e domingo que vem eu vou continuar nessa mesma palavra. Nós vamos aprofundar ainda mais, tá? Receba essa oração agora em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por cada um desses meus irmãos, minhas irmãs. Obrigado, Senhor, que o Senhor está tratando nossas vidas. O Senhor está lidando conosco para tirarmos essa pedra, para que o Senhor possa ressuscitar o nosso Lázaro. Sabemos que o Senhor não vai tirar a pedra para nós. Isso é algo que nós temos que fazer. Mas assim como o Senhor não vai tirar a pedra para nós, o Senhor vai fazer o que nós não damos conta de fazer, que é ressuscitar o Lázaro. Quando nós cooperamos com o Senhor e tiramos a pedra, o Senhor ressuscita o Lázaro. Muito obrigado. Em nome
de Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Amém e amém, amém. Deus abençoe vocês. Amo vocês.